Jesus! Sejam todos muito bem-vindos! Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui no meu Instagram, você que está ao vivo comigo, e seja bem-vindo você que está vendo pelo YouTube. Isso mesmo! Eita Deus! Coisa boa estar aqui com você. Estamos agora abrindo uma série muito importante para a nossa vida cristã, que é uma série sobre libertação e cura interior. Então, a partir de hoje, nós vamos estar falando, você que está entrando pela primeira vez aqui no meu canal, eu me chamo Thalita Mendonça e eu falo sobre libertação, cura, batalha espiritual. Aqui no meu Telegram, ou melhor, no meu Instagram, você vai encontrar bastante material, né, sobre libertação, cura, e também no meu canal, isso mesmo, no meu canal no YouTube chamado Thalita Mendonça. Você pode entrar e você vai ser abençoado com muitas palavras para edificar a sua vida. Para você que é cristão, né? E para você também que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é muito importante essas palavras, esse entendimento para você saber o que é uma libertação, o que se trata, qual é a libertação, o que é expulsão, né? A gente expulsa o demônio, é a mesma coisa que libertação? Então, aqui nesse canal você vai entender muitas coisas como isso, muitos paradigmas vão ser quebrados, né? E para você poder entender sobre isso. Então, eu me chamo Thalita Mendonça e você é muito bem-vindo aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você estiver vendo pela primeira vez, aqui no canal do YouTube você vai encontrar um vídeo falando sobre a minha história. Tá? Eu tenho já mais de 10 anos de liderança e ministério, né, pastoral, junto com meu esposo. Então a gente tem muita experiência para falar sobre libertação, sobre cura, porque esse é o meu chamado. Então você vai encontrar vídeo aqui falando sobre libertação, cura, e também um vídeo falando sobre a minha história, né, o meu chamado, o meu propósito. Como que Deus me chamou para esse ministério, irmã Thalita? Irmã Thalita, eu trabalho com libertação, eu trabalho no círculo de oração, então aqui é o lugar para você estar. A gente vai ensinar muitas ferramentas poderosas em Deus para você vencer batalhas espirituais. Seja bem-vindo quem está comigo aqui ao vivo. Eita Deus! Seja bem-vindo vocês, todas vocês. Cris, Deus abençoe. Olha, gente, nós estamos começando essa série, como eu falei para vocês. É um tempo, né, de ensino, de aprendizado para a sua vida, para a sua história. Muitas pessoas têm dúvidas nessa área e eu quero trazer essa minha experiência para vocês, para poder mostrar que realmente a batalha espiritual existe, realmente a gente precisa conhecer sobre as escrituras sagradas, porque os demônios estão aqui, né? E eles exploram, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, bramando como o quê? Um leão, procurando a quem tragar. Então, é qualquer um que ele achar oportunidade, ele vai entrar para tragar. Então, eu quero estar aqui ajudando a você sobre libertação. Seja bem-vindo, Márcia, Isabela, eita, Ada. Então, nós estamos num novo tempo aqui para aprender sobre libertação, tá? Alguns questionamentos que as pessoas fazem, né? De fato, o cristão, ele pode estar endemoniado, ele pode endemoniar? Isso são dúvidas que as pessoas têm, né? O que de fato daria um acesso legal aos demônios? O que é uma legalidade? O que são portas abertas? Como que eu posso fechar essa porta, né? Então aqui no meu canal, e quem está ao vivo comigo no Instagram vai saber agora. Nós vamos falar sobre esses e outros assuntos importantes para a nossa vida que trazem dúvida. E muitas vezes a gente tá com a porta aberta e a gente não sabe que essa porta está aberta. E ele está ali explorando. Ele está ali sugando, né, a nossa vida, a nossa saúde vital, espiritual. Então, muitos ensinos como esses nós vamos começar a falar aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a quebrar alguns paradigmas. Todas vocês são bem-vindos que está comigo aqui ao vivo. E você que vai entrar pelo canal do YouTube também é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Todas vocês, a paz, Deus abençoe. Quero fazer uma oração inicial para esse tempo de aprendizado que a gente vai ter aqui sobre princípios de libertação, porque a gente vai quebrar alguns paradigmas, que é muito importante você saber, para a gente iniciar essa conversa. Tem muito assunto, e isso vai ajudar muito a você na sua vida cristã, eu tenho 1 ano de crente,
excelente para a sua vida. Eu tenho 10 anos também, 20 anos. Eu, depois de quase 40 anos de crente, né? Eu fui aprender sobre libertação e cura de uma forma bíblica, profunda, para poder ensinar, aprender para mim e também a ensinar ali para os meus liderados, né? Quando a gente estava aí na frente de liderança pastoral. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento entregar, Senhor, todos que estão aqui comigo no ao vivo e aqueles que vão entrar, Senhor, pelo canal do YouTube. Que o Senhor também abençoe, Pai. Eu peço que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor. Abra o entendimento nessa manhã, nessa noite, a hora que ele estiver vendo, Senhor, para que ele possa, Senhor, entender, Senhor, o que a tua palavra nos diz. Senhor, tira a venda espiritual, tira toda a dificuldade, Senhor, no entendimento, em nome de Jesus, para que a gente possa, Senhor, repreender, Senhor, toda a opressão maligna na nossa vida, Senhor, e cancelar, Senhor, toda herança, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, e podermos viver, Senhor, um tempo de plenitude, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha, vamos começar a falar sobre algo muito importante, que é essa introdução e quebrando paradigmas. O princípio da legalidade espiritual. Primeiro eu preciso falar para você, nós que somos espirituais, a Bíblia fala assim, o homem natural, ele não tem como discernir as coisas do espírito. Ele não tem como discernir. Por quê? Porque ele não é convertido. Então, a pessoa, para poder começar a entender sobre as coisas do espírito, primeiro ela precisa ser uma pessoa espiritual. Entendeu? Ela precisa nascer de novo. Ninguém pode entender as verdades sobre o mundo espiritual, né? Sobre, por exemplo, libertação, que a gente vai falar, se antes não compreender o que é espiritual. E aí eu quero deixar aqui um versículo que está em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, trouxe essa autoridade para mim e para você. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. E quando a gente vai lendo a história, a gente vai lendo o Evangelho de Jesus, a gente percebe que essas prisões não eram prisões físicas. Eram prisões espirituais que Jesus veio libertar. Então, quando ele volta ao céu, ele capacita agora os discípulos e fala só, vai por todo mundo, pregando esse evangelho, libertando, curando, salvando, através do nome de Jesus. Então, nós podemos, em Cristo Jesus, libertar pessoas do cativeiro. E essa libertação aqui é cativeiro espiritual. Então, o homem natural, ele não discerne essas coisas. Fica difícil para ele entender. Então, por isso, primeiro ponto, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser um novo nascido, né, na presença do Senhor. Então, ser nascido de novo para que possa passar por libertação, visto que o homem natural, ou seja, o não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras e não pode entendê-las devido ao fato de discernirem espiritualmente. Então, a primeira coisa que você precisa compreender, e é uma coisa que eu aprendi, né, ao longo dos meus estudos na área de libertação, de batalha espiritual, é que libertação é para crente. Libertação é diferente de expulsão de demônio. Mãe Thalita, explica melhor isso aqui. Por exemplo, quando você está numa obra de evangelismo, né? Você está fazendo um trabalho na igreja. Eu estava, por exemplo, uma vez evangelizando, trazendo uma mensagem, uma palavra numa igreja. E eu estava pregando sobre a importância do arrependimento, né? E eu comecei a pregar sobre libertação. E naquele momento, no finalzinho, quando eu estava terminando a mensagem, que eu convido à frente alguém para vir aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, uma moça vem à frente e ela começa a manifestar demônios. Então, o que está acontecendo ali? O demônio ele manifestou, por quê? Porque ele sabia que ele ia perder aquele terreno. E aquela moça veio para se entregar para Jesus. Só que ela tinha
muitas questões abertas na vida dela. Então, naquele momento, eu precisei repreender aquele demônio. Então, aquilo ali foi uma expulsão de demônio para que ela pudesse decidir por Jesus. Então, isso é expulsão de demônio. Agora, libertação é um processo de santificação, aonde eu vou colocar para fora, através da confissão, do arrependimento, tudo aquilo que eu me envolvi. E para eu poder entender esse processo de libertação, que é um processo de santificação, eu preciso ter nascido de novo. É um novo nascimento, é o iniciozinho da nossa fé. Então, o fato de eu ter vindo para Jesus não quer dizer que eu estou livre de das consequências do meu pecado. Que a pessoa, naquele momento, ele já está livre de tudo, né? Olha, aceitei Jesus hoje e eu não vou precisar mais sofrer nenhuma consequência daquilo que eu paguei, daquilo que eu fiz. Não. Acontece. É só você olhar para dentro da igreja e você vai ver muita gente ainda opressa, né? Muita gente ainda tentando se livrar dos vícios. Por quê? Porque ela precisa passar por um processo de libertação. Então, expulsão de demônio é diferente de libertação. A expulsão de demônio normalmente está associada ao processo de evangelismo. Então, isso pode acontecer muito. É muito comum acontecer no processo de evangelismo. Então, você que trabalha com libertação, você que trabalha no círculo de oração, você que está aqui, né, que veio nesse canal, veio aqui ao vivo comigo para poder entender sobre libertação, esse é um ponto que você precisa saber, tá? Então, a pessoa precisa ela nascer de novo para ela poder passar pelo processo de libertação. Agora, se você estiver evangelizando alguém e ela se manifestar ali um demônio, aquilo ali é uma libertação que você está fazendo na hora ali, tá? Você vai expulsar aquele demônio para você evangelizar ela e ela decidir por Jesus. A partir da decisão por Jesus, você começa o processo agora contínuo de libertação na vida dela para saber por que levou aquela pessoa a endemoniar. Então, isso é muito importante você saber disso, tá? Tendo feito a decisão, isso quer dizer que essa pessoa já está totalmente livre? Todo o seu passado está resolvido? A resposta é não. Será necessário lidar responsavelmente com as respectivas causas que viabilizaram a exploração de demônios naquele lugar. Então, entenda isso, né? Na verdade, os demônios são parasitas espirituais que se aliam na injustiça humana. Então, o que é um parasita? Por exemplo, vamos exemplificar. Imagine um local que tem um lixo. Tem lixo naquele local, muito lixo. Então, você vai começar a acumular ali um monte de quê? Baratas, né? Ratos. Então, tem lixo no lugar. Então, o pecado é o quê? Lixo. Então, você atrai esses parasitas, né? Você atrai as moscas, você atrai barata, atrai um monte de inseto para aquele lugar, certo? Estou fazendo aqui uma comparação para você entender. Então, por mais que a gente se esforce para espantar as moscas, o que vai acontecer? Elas vão voltar. Elas acabam retornando para aquele lugar. Porque o ambiente está infestado. É isso que nós chamamos muitas vezes, quando a gente expulsa os demônios de pessoas, sem a compreensão de fazer uma libertação inteligente, que é um processo de saber a causa que levou aquele demônio. Então eu não posso simplesmente expulsar o demônio e falar assim, ó, você está livre, vai embora. Aí ela volta, o que acontece muitas vezes no trabalho de oração, de libertação? Ela volta e aquela pessoa cai de novo, cai de novo. Por quê? Porque precisa remover o lixo. Precisa remover o que levou aquela pessoa. O que foi? Pode ser muitas coisas que a gente vai falar aqui, né? Pecado escondido, mágoa, fornicação, falta de perdão. Então a gente precisa fazer ali um processo para poder entender por que aquela pessoa ainda está manifestando. Então, isso é diferente. Então, lembre-se disso. Expulsão de demônio se dá no ato, quando você está evangelizando, ou que a pessoa vai lá na frente e ela ainda não decidiu por Jesus, ou ela está fora da igreja e ela manifestou, você expulsa aquele demônio. E agora você traz a pessoa para você e fala assim, vamos resolver isso aqui. Por que o demônio entrou aqui? Entendeu? Ou pessoas que já estão agora no evangelho, ela veio para Jesus, o iniciozinho da sua fé, mas ela ainda continua sentindo sintomas de opressão. Então vamos investigar por que você está com esse demônio ainda perturbando você. Alguma legalidade está aberta ali. Então, a essência da libertação é a santificação. A presença de demônios
e maldições é sintomática, colateral. É necessário identificar e lidar responsavelmente com as causas de perseguição espiritual. Então, por exemplo, memória de culpa, né? Culpas por alguma coisa que você fez, é onde a gente encontra uma porta aberta, né? São causas de perseguições, né? Vergonha, abusos, traumas e por aí vai. Durante as nossas séries de libertação a gente vai tratar. Aqui no iniciozinho eu quero falar para você, então você começa nesse vídeo aqui para você entender sobre paradigmas que a gente precisa quebrar. Então eu não posso expulsar um demônio de alguém, simplesmente mandar ela embora e falar você está livre. Ela precisa agora passar para o processo de santificação, que é lidar com as causas que ainda estão ali ativa naquela pessoa. Então, por isso que às vezes esse processo de libertação não é de expulsão de demônio. Expulsão você já mandou, agora você traz ela para perto e vamos começar a tratar isso aí. E esse processo ele demora um pouco, né? Porque a gente precisa ir em todos os cômodos para ver aonde foi que ele se alojou e a gente começar a fazer as libertações inteligente, sábia, porque a pessoa possa ficar totalmente livre dessa proliferação. E aí, outra coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte, sobre a realidade do reino. Então, quando a gente fala que o homem natural, ele não discerne as coisas do espírito, então ele precisa vir para Jesus para poder ele começar a entender. Então, muitas vezes a gente está pregando o evangelho para alguém, ou a gente está ensinando a pessoa sobre a palavra de Deus, e ela não compreende. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Então, ela precisa primeiro decidir por Jesus. Porque quem liberta é Jesus Cristo. Então não se pode, por exemplo, fazer um processo de libertação nesses moldes de identificar as causas do problema para as pessoas que ainda não decidiu por Cristo. Ela precisa aceitar Jesus primeiro. Porque quem liberta é Jesus, tá? Por exemplo, uma pessoa que é nova convertida, ela precisa primeiro ser discipulada. Ela precisa conhecer primeiro os rudimentos da fé. Ela precisa passar por um conhecimento, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual é o papel dela ali na igreja, né? O que é a igreja? Ela precisa primeiro desses rudimentos principais, para depois você ir fazendo o processo de libertação dela. Sabe por quê? Porque senão, se ela não entender, ela não estiver firme em Jesus, ela pode cair novamente. E o problema está aqui. Quando você está ali fazendo o processo de libertação com a pessoa e ela volta a pecar novamente, a Bíblia fala que ela volta com mais 7 demônios. Aqueles demônios que saíram, eles ficam em derredor. E eles tentam voltar para casa para onde eles saíram. E se ele encontra essa casa vazia, sem oração, sem instrução da palavra, sem conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai trazer mais 7. E o estado daquela pessoa fica pior. Então, por isso que muitas vezes, muitos ministérios, né, fazem libertação de qualquer maneira. Então, a gente precisa compreender que essa pessoa, primeiro, ela precisa ser discipulada. Falar sobre a cruz, falar sobre o que é o processo da redenção, né? O que é fé, o que é arrependimento. Então, ela precisa passar por discipulado. Ela precisa ser discipulada, entendeu? E aí agora a gente precisa falar outro paradigmas que a gente precisa quebrar aqui. Mundo natural e mundo espiritual. A Bíblia fala assim em Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Se ele deu a terra aos filhos dos homens, você e eu temos autoridade nessa terra. Os céus, o mundo espiritual pertence ao Senhor. Então, uma vez que eu e você temos autoridade, somos nós que abrimos essa legalidade. Então, deixa eu ler algo aqui para vocês, ó. O reino espiritual é muito mais real do que o reino físico. O espiritual governa o físico através de concessões ou permissões. O que são concessões? Mas, Thalita, como assim? Permissões. O reino espiritual é muito real, gente. É muito real. Então, o espírito ele governa o físico através de concessões. O que é? Ato de ceder o direito. Você dá consentimento aos demônios através da abertura de uma legalidade.
Então eu dou o direito, dou permissão. Nada acontece se não houver um acesso legal. Nada acontece. Então não adianta a gente tentar orar. A gente só vai, como eu falei, ó, as moscas vão estar ali em cima do lixo. E eu orar é como eu pegasse assim um pedaço de papel e fizesse assim, ó. Espantar a mosca. Se eu não for na causa do problema que está trazendo a infestação de mosca, e se eu não for lá não remover essa sujeira, se eu não for lá, eu não lavar, não jogar ali um desinfetante, que a gente fala sobre libertação. É o processo da libertação. Entendeu isso? Esse é o processo da libertação. Tem que remover o lixo. Se eu não lidar responsavelmente com esse lixo, eu não botar ele para fora, eu não renunciar, eu não cancelar ele, os demônios vão estar vindo, voltando. Por quê? Porque eu dei um acesso legal. Então, houve um acesso legal para se manifestar. Por exemplo, no nascimento de Jesus, quando o anjo aparece para Maria, Maria dá um acesso legal para que o anjo possa... Deu um acesso legal para o anjo para autorizar Jesus vir para esse tempo deles lá, né? Então ela teve de vir ao mundo através de uma porta legal, que foi o nascimento físico. Então Maria, mãe de Jesus, teve de permitir o nascimento. Ela disse assim, então, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, a realidade no reino espiritual está atada ao tempo de Deus. Assim como a realidade do reino físico está atada ao tempo dos homens. Então, grave isso em libertação, que você precisa saber. Acesso legal. Legalidade é quando eu dou um acesso, eu permito. Então, sou eu que abro porta. Sou eu que fecho a porta. Eu abro a porta e eu fecho a porta. Então, para poder ter esse entendimento, o homem natural, ele não entende isso. Eu vou ter que nascer de novo. Eu tenho que trazer essa pessoa para Jesus. Então, às vezes a pessoa fala assim, irmã Thalita, ora para minha filha, ora para o meu filho. A gente vai orar, mas a oração vai ser o seguinte. Porque ele tá com uns comportamentos espirituais, né? Tá opresso, tá cheio de comportamentos de vícios, tarará. Ok. Qual vai ser a nossa oração? Senhor, diminui. Senhor, que o diabo perca resistência na vida do meu filho, para poder ele ouvir a mensagem da cruz, para poder ele voltar para o Senhor Jesus. Senhor, vai agora de encontro, quebrando, você pode orar assim, quebrando toda a manifestação, todo o trabalho de feitiçaria, todo feitiço, macumbaria que foi feito por meu filho, por meu marido, ou toda a legalidade que o meu marido deu, vai perdendo resistência. Olha só, olha a oração. Vai perdendo resistência na vida dele agora, para poder ele entender aonde ele está. Sabe o que vai acontecer? Muito testemunho de pessoas que falam assim, olha, eu estava envolvida numa situação assim, assada, de repente eu senti uma angústia no meu coração, de repente eu senti um vazio no meu coração, e eu ouvi a voz de Deus. É ou não é, gente? Por quê? Porque tem uma mãe de joelho, tem uma mãe orando, tem um pai orando. Então, a gente vai trazer vários ensinos como esse. Então você precisa quebrar esse paradigma. Deus vai libertar seu filho, libertar seu esposo, libertar sua esposa a partir da sua fé, a partir da sua oração, pedindo que o anjo do Senhor vai lá e quebra toda a resistência. Faça com que algo aconteça. Por quê? Porque a gente dá legalidade. Ele deu legalidade. Ela deu legalidade. Então a gente precisa entender sobre isso. E eu vou falar agora para vocês quais são as portas abertas. Então, se você é novo por aqui, olha, toca aqui. Se você está no Instagram, você precisa me seguir, porque a gente está sempre falando sobre todos, segunda, quarta e sexta, eu vou estar aqui falando sobre libertação, princípios de libertação e cura. Então, a gente vai trazer muita mensagem sobre isso, que vai edificar a sua vida, vai ser importante para você, e vai ser importante para você que trabalha com libertação, com batalha espiritual. Vai ser um ensino, ó. Quantos insights vai sair aqui para você, tá bom? Então, se você é novo também aqui no meu canal do YouTube, você precisa se inscrever
para que as mensagens possam chegar para você. Você precisa tocar aí no sininho, tá? Para as notificações, para que o YouTube possa informar para você. Toda vez que eu vou colocar, todas as segunda, quarta e sexta, a gente vai estar colocando uma palavra. Então você precisa tocar lá. Se inscreva, tá? No meu canal e seja muito edificado por essas palavras. Eu tenho experiência na área de libertação e cura. Eu vou contar muitos testemunhos aqui para você durante esse período. E vamos lá. Eu quero trazer para você algumas legalidades e como você vai resolver essas legalidades na sua vida para poder você entender, ficar mais claro isso para você, né? Ao longo da minha caminhada cristã, quando eu me deparei com batalha espiritual, eu busquei em Deus o entendimento, né? Eu fui atrás. Então, dos seminários, deixa eu mostrar aqui alguns livros para vocês, né? Eu tenho vários livros na área de libertação, de cura, de seminários que a gente faz ao longo do tempo, né? Tem esse aqui, da base da Jocum, que a gente ensina muito sobre libertação, pastoreamento inteligente. Então foram seminários que a gente foi fazer, da pastora Neuza Tioca, da pastora Tânia Tereza. Então são livros que são a base e principalmente, né? Principalmente esse livro aqui, ó. Todos os seminários são baseados nesse livro aqui, que é a palavra de Deus. Ela não pode faltar na sua vida. Ela é a base do ensino de todas as coisas, tá? É aqui. Se Cristo não vos libertar, não tem como você ser livre. E como nós hoje somos espírito, né? Dentro de um corpo, e nós servimos a Jesus Cristo, nós temos um chamado que foi dado para mim e para você, de ajudar outras pessoas a se livrarem dessas perseguições, a trazerem entendimento. Então vamos lá. O pecado ele pode abrir portas, sim, para diversas consequências negativas na nossa vida. Então aqui eu vou contar aqui alguns exemplos de ilegalidade, de portas abertas, que geraram aí consequências na vida das pessoas. Portas de acesso, vamos lá. Áreas pecaminosas, pecados ocultos não confessados. Então vamos lá, você pecou. A Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas, irmã Thalita, eu já confessei o meu pecado a Deus. Aí lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim, confessa as vossas culpas uns aos outros para que você seja sarado. Então eu confesso o meu pecado a Deus para ser perdoada do meu pecado, porque só Deus pode perdoar. E eu confesso ao outro para quê? Para eu ser livre da culpa, eu ser livre de todos aqueles sintomas que está dentro de mim e o diabo, ó, sair de retirada. Então, por exemplo, pecados não confessados ou pecados que você confessou, mas não abandonou, né? Então, a gente precisa entender sobre isso. Outra coisa que também é uma porta de acesso, heranças espirituais dentro da linhagem. Eu vou falar muito sobre heranças espirituais aqui, já tem alguns vídeos meus aqui também, mas herança espiritual são heranças que a gente herda. O que está escrito lá nos 10 mandamentos? Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então existe sim, quando um pai abriu, uma mãe abriu legalidade e não confessou e não abandonou, aquilo fica acompanhando, as consequências desse pecado fica acompanhando as gerações. E a gente tem como resolver isso? Sim, tem como resolver. Feridas não curadas também são portas de acesso, ou seja, trauma, rejeição, falta de perdão, raiz de amargura e por aí vai, né? Envolvimento com seitas, ocultismo, idolatria, são portas abertas. Então, irmã Thalita, como que a gente faz? O que é necessário para poder abandonar isso? Primeiro, você precisa reconhecer, confessar, se arrepender de tudo isso que a gente está falando aqui, através da oração, e através da confissão, e romper com isso. Você vai dar um comando, você vai dar uma ordem, sai da minha vida. É você que tem que dar, é eu que tenho que dar. Por quê? Lembra que eu falei no início do acesso que a gente permite? Então, se eu permitir, mesmo eu não sabendo, mesmo na minha ignorância, eu permitir, eu tenho que dar o comando, vai embora, em nome de Jesus, aqui não é mais o seu lugar. Em voz audível,
Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha parentela, em nome de Jesus. E romper com essas ligaduras que foram estabelecidas no mundo espiritual, tá bom? Cura emocional para rompimento dos demônios. Outra coisa, gente, muitas pessoas têm feridas na alma. Ela precisa liberar o perdão. Então, se você é novo por aqui, eu quero falar para você que dia 23, agora de março, eu vou estar fazendo uma imersão sobre cura interior. Cura interior. Então, eu preciso que você entre aqui, ó, toca aqui na minha bio, já tem uma lista de espera para você participar e a gente vai falar sobre traumas, a gente vai falar sobre feridas. E essas feridas precisam ser tratadas. Por quê? Porque ali alojam demônios que ficam explorando, tá? E se você tá no YouTube, se esse vídeo, né, já passou a data, você pode adquirir também o link dessa imersão que tá na bio do meu Instagram e lá você pode ser restaurado por todas essas feridas na sua vida, tá bom? E o arrependimento e a confissão dos pecados, ela vai trazer toda essa resposta que você precisa para libertação. Então, gente, libertação é diferente de exorcismo, tá? Grave isso. Eu falei no início do vídeo a diferença de expulsão de demônio e de libertação. Que Jesus te abençoe. Que você possa ser extremamente abençoado por essa palavra. Quarta-feira a gente vai dar continuidade. Vai ser também poderoso o ensino de quarta-feira. Então, ó, vem comigo toda segunda, quarta, sexta. Essa palavra vai ser para edificar a sua vida. Volte novamente, assiste, seja edificado por essa palavra, para que Jesus possa te abençoar. Porque a gente não foi chamado para ficar aprisionado. A gente foi chamado para poder ser livre e viver uma vida de abundância. Mas o que está faltando para o meu povo ser livre? Conhecimento. Conhecimento. Não basta apenas orar, gente. Não basta apenas expulsar as moscas. Tem que ter entendimento, compreensão de libertação. E é isso que eu quero te ajudar aqui. Que Jesus te abençoe. Todos vocês que estão aqui comigo. E olha, no meu Telegram, eu quero deixar uma oração. Tá? Vai ter uma oração lá. Se você não ainda entrou no meu Telegram, na minha bio, tem aqui na minha bio do meu Instagram, tem o meu Telegram lá. Você entra e eu deixo, tem muito material que você pode adquirir, esses materiais para você gratuito, e eu vou deixar uma oração que você possa receber. Faça essa oração em voz alta e declare isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe e até quarta-feira a gente volta novamente com o próximo vídeo para abençoar a sua vida. Até lá, que Jesus te abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês que estão comigo aqui ao vivo. Que Jesus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Querendo Deus, estamos aqui em nome de Jesus. Um beijo!